sincero. Reto, repete. E temente a Deus. Repete com mais força. E temente a Deus. E se desviava do mal. Amém? Agora eu continuo. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e havia muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um em seu dia. E enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram seus filhos e blasfemaram de Deus em seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercaste de bem a ele e a sua casa, e tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos moços mataram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova, ou a notícia. E estando ainda falando este, veio outro e disse, ordenando os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, olha que coisa forte,
estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu filho primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Repete comigo. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Agora eu continuo, versículo 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora vamos Salmo 103, o tema, versículo de número 103, né? Versículo 103, versículo 13. Eu quero ler o 13 e o 14, para ficar mais bem compreendido. Salmos de número 103, e verso 13 e 14, diz assim o texto sagrado: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Amém? Podeis tomar os seus assentos. Por favor, aí, pode o som aí para nós. Aleluia. Glória a Deus. O livro que nós fizemos leitura essa noite, ele registra o acontecimento entre 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, já são 3.520 anos aproximadamente. No período próximo a Abraão, onde Deus, por sua vez, ele escolhe um patriarca chamado Abrão, e muda o seu nome para Abraão. Porém, pastor Paulo, nesses períodos remotos, havia também no Oriente um homem por nome Jó. Homem esse que não veio da linhagem de Abraão, que não foi alguém que deu descendência para os filhos de Jacó, alguém que era anônimo diante da linhagem israelita, mas porém alguém que era fiel a Deus. E diz a palavra que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Quem é filho de Deus aqui? A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo se torna filho de Deus. Deus dá o poder de ser chamado de filho. Você crê em Jesus Cristo, crê no sacrifício? Você crê que Jesus ele veio como homem no ventre de uma mulher, que ele foi gerado no ventre de uma mulher através do Espírito Santo, e se nasceu como homem 50% da natureza humana e 50% da natureza divina, porque gerado pelo Espírito Santo e gerado no ventre de uma mulher, então estava dividido 50 de Deus e 50 da terra dos homens. Você crê que Jesus ele veio dessa forma? Que Jesus se sacrificou pela mim, pela sua vida, e que em outro nome há salvação senão o seu nome? Se você crê dessa forma, a Bíblia diz, aleluia, que você se tornou filho de Deus.
Então nós observamos aqui que Deus, por sua vez, Ele recebe os seus filhos. Aqui está falando da glória de estar lá no céu. Não era os filhos aqui da terra. Aleluia. E diz a Bíblia que Satanás, porém, ele veio entre eles. Meu Deus. Profeta Eliseu. O inimigo sempre envia alguém para penetrar-se entre a igreja. Para quê? Para tentar causar algum problema na igreja. E diz a Bíblia que ele mesmo veio. E o que eu achei, irmão, que eu acho engraçado, interessante, é que Deus tirou uma conversa com Satanás. Mas aquela conversa tinha um propósito. Era revelar alguém aqui na terra que era fiel. Alguém aqui na terra que quando estava em casa era o mesmo quando estava na rua. Alguém aqui na terra que quando estava no meio da igreja era o mesmo quando está trabalhando lá na empresa, na escola, na faculdade. Deus queria revelar para mostrar para Satanás que tinha alguém na terra, que ainda tem alguém na terra, que é fiel em casa, é fiel na igreja, e é fiel na rua e no trabalho. Deus queria mostrar para Satanás que ainda há homens de Deus na terra, profeta Eliseu, pastor que aqui se encontra, que não se comunica com o pecado e nem negocia com o pecado na terra. Deus queria mostrar para Satanás que ainda tem pastor na terra que não vem do ministério, que não agrega pessoas para arrecadar, aleluia, fundos, não, mas tem pastor na terra que prega a verdade para você ir para o céu, ainda que eu não tenha lucro com isso na terra. Deus queria mostrar para Satanás que ainda há mulheres fiéis aqui na terra que não se dobram diante, aleluia, das investidas do diabo. Mas a de Jó tem uma mancada ainda. Então Satanás, ele se apresenta também, ele chega lá e Deus pergunta: de onde vens? Satanás diz: de onde a terra e passear por ela. Meu Deus, olha isso. Irmão, o inimigo, ele fica sondando a nossa vida, procurando as brechas para nos acusar. E se ele não achar, ele acusa sem brecha, pastor Paulo. Ele condena. Mas ele fica rodando, procurando algo para nos acusar aqui na terra, para quando chegar o dia do juízo, ele olhar para Deus e dizer: olha, esse aí fez isso, fez aquilo outro, mas Jesus vai dizer: mas eu purifiquei com o meu sangue, esse creu em mim, eu lavei com o meu sangue e coloquei na minha presença. Aí Deus olhou e disse: observaste meu servo Jó. Irmão, quando Deus apresenta Jó, Ele não apresenta pelo que Jó tem, Ele apresenta Jó pelo seu caráter. Ele disse: observaste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. O que Deus fala de mim e de você? Que testemunho Deus vai dar de mim e de você? Para o diabo ou para alguém que Ele quiser dar? Porque tem muitas pessoas por aí que são aprovadas pelos homens, mas reprovadas por Deus. Tem muita gente aí cheia de talento, sendo convidada para tudo que é lugar e ainda ganha dinheiro, mas reprovada por Deus. E tem muita gente aprovada por Deus que não é vista pelos homens. É o que acontecia com Jó. E eu vou falar e provar para você já sobre isso. Quando Satanás ouve Deus falando isso, ele fala assim: mas porventura teme Deus a Jó em vão? Porventura o Senhor não tem rodeado ele de bens? Não tem cercado a sua casa? O Senhor não tem protegido a sua família, pastor Paulo? O Senhor não tem guardado tudo e prosperado os seus bens na terra? E o seu gado está aumentando a cada dia. Porventura, Jó não é um homem próspero? Sabe o que é isso? O diabo está implantando a teologia da prosperidade, a
quiser. Se for bem vivido é de Deus. Pode ser pastor da igreja. Se não for bem vivido não é não. Mas eu vejo Jesus escolhendo homens galileus, indoutos, sem tanta cultura, homens que não eram formados em faculdade, não eram formados aos pés de Gamaliel, como foi Paulo, entre um deles que foi, aleluia, um homem privilegiado, mas ele escolheu homens que não eram doutores, coisa nenhuma, mas que tinham fidelidade no coração para com ele. Aleluia. Aí Jesus, aleluia, ele escolhe homens pelo coração, pela índole do homem, não pelo que o homem tem, mas aqueles que queriam ofertar, que vai ofertar, amém? A obra precisa. Mas quando Deus apresenta Jó, e a Bíblia apresenta Jó não pelo que ele tem. Primeiro veio o caráter, depois o que ele tem. Aleluia. Aí Satanás diz, mas isso aí é tudo que o Senhor está fazendo isso, e aquilo aí Deus falou, você acha que é isso? Então tudo o que ele tem está nas tuas mãos. Somente não toque na sua vida. O que ele já tinha? Primeiro lugar, uma esposa, 7 filhos e 3 filhas. Em segundo, um monte de servos ao seu serviço. Primeiro é gente, depois é bens. O que ele já tinha depois de tudo isso? Ele tinha muitos animais. Animais também têm vida. E depois as terras, equipamentos e muitas coisas. Aí Deus disse, olha, tudo que ele tem está nas tuas mãos, mas porém poupa a sua vida. Irmão, o inimigo diz a Bíblia que saiu da presença de Deus. E ele esperou o profeta Eliseu, o pastor que aqui se encontra, um dia de festa para agir, onde o povo estava, pastor Paulo, disperso, bebendo vinho. As irmãs também. Mas eu observo uma outra coisa aqui, que porque Jó era um homem fiel, temente a Deus, santificava os seus filhos depois do banquete, havia uma coisa bonita na sua casa, chamava união da família. A festa estava povoada, todos estavam lá. Sabe por quê? Porque Jó passava o corretivo deles lá, pastor Paulo, falava, honra os seus irmãos, honra as suas irmãs. Primeiro honra pai e mãe. Aí, irmãos, Jó está lá, os seus filhos estão na festa, hoje é na casa do primogênito, do primeiro filho, aquele que recebia porção dobrada, segundo o costume antigo. Eles estão comendo e bebendo, de repente o diabo fala, agora é minha vez. E o diabo ele entra, irmãos, na vida dos sabeus, e vai lá, toma os bois, as jumentas, e mata o servo ao fio da espada. Uma grande destruição, sangue para todo lado, servo despedaçado, espada para tudo que é lado. E um correu e escapou, pastor Paulo. E correu até Jó e disse, olha, os sabeus, olha, os bois lavravam, eles estavam lavrando a terra, preparando a terra para o plantio. A jumenta passeava junto a eles, e de repente vieram os sabeus e deram sobre eles e tomaram e mataram o servo ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer notícias. Irmão, a primeira preocupação de nós são os servos que morreram. Depois, os animais que foram tomados. Mas diz a Bíblia que estando esse ainda falando, veio outro e disse ao profeta Eliseu, olha, fogo de Deus caiu do céu. Foi o quê? Fogo? Fogo de quem? Não, repete comigo. Foi o quê? Fogo de Deus. E consumiu as ovelhas e os servos. Agora, pastor Paulo, tem servo carbonizado. Não teve nenhum sepulcro digno. Mas deixa eu te falar um negócio aqui, nem todo fogo é de Deus. Nem todo fogo que desce é de Deus. Quem mandou aquele fogo ali foi Satanás, não foi Deus. Foi com a permissão de Deus, foi, mas Satanás manda. Se você aceitar as coisas erradas
se você aceitar o pecado, se você aceitar as vaidades, se você aceitar ficar trocando de marido, trocando de mulher, adulterando, tendo relação antes do casamento, se você aceitar fazer coisa errada, o diabo ele manda fogo lá de cima e você pensa que é de Deus e não é de Deus. E a pessoa profetiza e Deus pode até o diabo pode até te usar dessa maneira e você pensar que é Deus. Porque o servo de Jó se enganou. Ele disse: olha, fogo de Deus caiu dos céus e consumiu as ovelhas e os servos, e só eu escapei para te trazer notícias. E de repente, estando eles falando, chega outro correndo, pastor, e diz: olha, os caldeus se dividiram em 2 bandos, e deram contra os camelos, e levaram e mataram o servo ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer notícia. E de repente, estando eles saindo, falando: irmão, tudo num dia só, em um momento só, tudo isso aconteceu. De repente chega outro correndo, cansado, e diz: olha, os teus filhos e as tuas filhas comiam e bebiam vinho na casa do teu filho primogênito. E de repente veio um vento forte da banda do Oriente e bateu sobre a casa, e a casa caiu e todos morreram. E só eu escapei para te trazer notícia. Quem já enterrou filho aqui? Alguém já enterrou filho? Alguém enterrou ali. A ordem é o filho enterrar os pais, né? Mas tem pai que enterra filho. E agora Jó se encontra com os 10 filhos mortos e quase todo o seu céu, sobraram 4. Irmãos, o maior velório da história de uma família, em nenhum outro lugar aconteceu isso. O maior velório de toda a história bíblica de uma tribo que servia a Deus. Aí quando Jó recebe essa notícia, ele rasga o seu manto em gesto de humilhação e de luto. Jó, ele raspa a sua cabeça. Aleluia. Doeu. A prova dói. Perder filho não é brincadeira. Se teu filho sair da igreja, você já fica triste. Se ele começar a fazer coisa errada, você já fica triste. Que Deus abençoe teus filhos aqui, estão tudo aí. Se o pastor Paulo não fosse um homem de regra, certamente poderia não estar. Mas como Deus colocou ele na presença, os filhos estão tudo aí servindo. Coisa linda, Henrique tocando bonito aqui, o Biel também, né? Gabriel ali tocando na Vitória, todo mundo tocando, cantando. Vitória virou cantora, já não precisa mais nem te convidar a cantora para a igreja. Já tem uma cantora aqui na igreja, além que eu falo das irmãs que tem aí embaixo. Isso é obra de Deus. É coisa de Deus, irmão. Para Deus estruturar uma família assim tem que ser coisa de Deus, é coisa do céu. É coisa do céu mesmo para acontecer. Eu chamei o meu lá para ver, ele disse: eu vou trabalhar, não sei o que, está trabalhando no computador, falei: isso aí você faz depois. Mas como estava em cima da hora, não dava nem tempo eu fazer dar um jeito lá para trazer. Eu tive que vir. E quer que eu te fale? Nasceu de 7 meses, estourou a bolsa, foi uma cirurgia imediata para não morrer ele e a mãe no hospital. Numa hora só, 7 meses. Nasceu 42 centímetros, 2 quilos e pouco, menos de 3 quilos de peso. Hoje está maior do que eu, todo fortinho lá, todo bonitão. Por quê? Porque Deus teve misericórdia. Mas não veio. Não veio, pastor. Não veio. Não veio. Então, cuida da sua vida para você não parar de buscar Deus. Não deixa o diabo te enganar com trabalho ou com coisa que vai querer fazer você ganhar dinheiro que não vai. Você não vai ter lucro, não. Para você ter lucro, você tem que estar na presença de Deus primeiro. Jesus ele disse: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus quiser enricar, pastor, citou aquele rica. Se Deus quiser prosperar, ele prospera o homem. Você pode ser semi-analfabeto, Deus te levanta na terra como homem como Jó. Mas se Deus não quiser, você pode trabalhar de noite, porque diz a Bíblia que em vão trabalha
Aleluia, aqueles que madruga. Se Deus o prosperar. Em vão é levantar de madrugada. Mas Deus tem um plano para cada um. Aí nós observamos que Jó, quando ele se lança, aleluia, na humilhação, Jó começa a adorar. O que vocês acham que Jó estava adorando? Os salmos não tinha ainda. Quem sabe? Jó começou a adorar em humilhação e o servo olhava e não entendia, pastor. Ninguém entendia Jó, por quê? Porque Jó não estava assegurado nos bens, nos filhos, não. Jó estava assegurado em Deus. Alguém olhou e não entendeu o que eu estava fazendo, aí ele teve que se pronunciar e dizer: olha, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá, o Senhor me deu, e o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Jó precisou se expressar dizendo: tudo isso aí foi Deus que deu, se Deus deu hoje, Ele pode dar amanhã novamente. Você crê que aquilo que você perdeu aqui na terra, Deus pode, aleluia, retribuir 2 vezes mais na tua vida? Você crê que aquilo que você perdeu aqui, Deus pode te dar 2 vezes mais? Você crê que aquilo que você perdeu aqui, deixou de ganhar, ou você perdeu, Deus pode restituir a tua vida? Você crê? Quem crê só o primeiro, quem é o segundo a crer? Olha o que Deus pode fazer na tua vida, aquilo que é impossível aos homens. Aleluia. Já disse: eu saí nu, eu vou voltar nu. Eu nasci, não tinha nada, mas hoje eu tenho tudo porque Deus me deu. O mesmo Deus que deu pode dar novamente, aleluia. E Jó não estava errado, não sabe por quê? Mesmo depois que Satanás incitou Deus a tocar na saúde dele, aleluia, a sua mulher, ela diz assim: olha, amaldiçoa Deus e morre, você ainda mantém a tua integridade. A mulher tem momento que ela é uma bênção, mas tem momento, pastor Paulo, que elas perturbam os maridos. Vigia, irmã, na terra. Reclama menos e faz mais. Agradece mais, seja mais companheiro. Para de reclamar do teu marido. Seja mais companheiro do teu esposo. Você ainda mantém a tua integridade? Você vai de novo para a igreja hoje? Você vai ajudar o pastor de novo? É assim. Ah, isso, aquilo. Amaldiçoa Deus e morre, abandona, deixa isso tudo para lá, esquece isso aí. Esquece essa igreja aí, esse pastor é isso, é aquilo. Deixa essa igreja para lá, deixa ele se virar. Ele sabia que ele se vira, mas não é não. É você que precisa ajudar a obra de Deus na terra. Aleluia! E aí você vai aconselhar teu marido a ajudar. Ela diz: amaldiçoa Deus e morre. Alguns dizem na tradução: amaldiçoa Deus e morre. Amaldiçoa Deus e morre. Aí Jó olhou e disse: olha, como falaste uma louca, assim falaste tu. Porventura receberíamos o bem de Deus e não o mal. Irmão, Jó, ele perdeu tudo e até ficou enfermo. Mas ele não perdeu a fé e nem a confiança. Você coloca de pé, vem cá rápido. Vem rápido, coloque-se de pé. Jó não perdeu a confiança em Deus. Se coloque de pé, nós vamos louvar para encerrar, para devolver o pastor que ele está no capaz. Jó tinha confiança em Deus, ele sabia que o mesmo Deus que levantou ele podia levantar novamente. Porque o justo pode cair, mas não ficará prostrado. Procura o microfone, pega com o hino e rapidinho aí para não dar. Aleluia. Então, irmão, Deus, aleluia, ele fez com que Jó conhecia ele e sabia quem Deus é. E Jó não pegou com a sua boca. Jó continuou fiel a Deus ali naquele momento, mesmo perdendo bens, perdendo família, mas a esperança de Jó estava em Deus, aleluia, porque Deus é grande para fazer, como disse o pastor, além daquilo que você pensa ou pensa.